Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Portal Educação. Será de língua portuguesa sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Antes de adentrarmos em si, de falar sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, é importante falar um pouquinho sobre a comunicação, a importância da comunicação. A comunicação é um dos fatores essenciais da vida do homem. Sem a comunicação, o homem perde a sua função, enquanto ser racional e social, que é o que diferencia o ser humano dos outros seres vivos. Parece ser fácil de se comunicar, não é verdade? Não é isto que fazemos a todo momento? Porém, podemos perceber que o ato de se comunicar é bastante complexo. É preciso que as ideias elas sejam estruturadas de uma forma adequada e que sejam expressas de forma eficiente. Eu acredito que alguém já passou por uma situação, eu já passei por uma situação como essa, de estar falando com a outra pessoa e aquela pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Por quê? Porque as minhas ideias elas não foram suficientemente bem estruturadas. Ou aquela pessoa estava falando comigo e eu não estava entendendo absolutamente nada do que aquela pessoa estava querendo me dizer. Então, assim, a necessidade de se comunicar, ela é intrínseca ao humano, que vive em permanente interação com outros seres humanos. Essa troca de mensagens ou de informações dá-se o nome de comunicação. Nos comunicar é criar, é oferecer ao outro as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas experiências de vida. É mostrar a nossa cultura e personalidade. Na comunicação, o homem compartilha com seus semelhantes a sua visão de mundo, suas experiências pessoais, seus sentimentos. Para se comunicar com os outros seres humanos, o homem utiliza um sistema organizado de sinais. Cada um desses sistemas recebe o nome de linguagem. Essas manifestações de linguagem poderiam ser agrupadas da seguinte maneira: mensagens através de palavras, podem ser escritas, jornal, cartas, ou faladas, uma ligação de celular, podcast, TV, rádio, e mensagens através de outros recursos. Fotos, que é um recurso visual. Quem nunca fez uma viagem ou foi a um restaurante, tirou uma foto e compartilhou com um amigo, com uma amiga ou um familiar via WhatsApp. Imagens em vídeos também é um recurso visual. Sons, o áudio de WhatsApp, CD é um recurso auditivo. Então, assim, o ser humano, para se comunicar, para expressar o que ele sente, ele pode se utilizar de vários recursos. Por exemplo, para dizer eu gosto muito de você ou eu amo você. Então, nós podemos expressar esse sentimento empregando palavras, sejam elas orais ou escritas, ou através de gestos, de expressões fisionômicas. E nós podemos distinguir dois tipos de linguagem, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Na linguagem verbal, utilizamos o quê? As palavras faladas ou escritas para transmitir uma mensagem. Como, por exemplo, uma carta, revista, sites, reportagem, filmes, livro, diálogo. E na linguagem não verbal, utilizamos de outros meios comunicativos. Há o uso de outros recursos para transmitir uma mensagem, como, por exemplo, imagens, gestos, sinais, placas, expressões faciais, semáforos, bandeiras, logotipos, desenhos, posturas corporais. E nem sempre o ser humano ele consegue fazer com que sua mensagem atinja outro ser humano. Então, assim, por vivermos em sociedade, é necessário a comunicação com o nosso semelhante. Portanto, é necessário empregar um sistema organizado de sinais, isto é, uma linguagem, para emitir e para receber as mensagens.
Para uma comunicação eficaz, são necessários alguns elementos. Vamos conhecer cada um deles: emissor, receptor, mensagem, canal, código, contexto. Os elementos da comunicação, eles têm funções diferentes no processo. Vamos conhecer o emissor. Vamos falar sobre o emissor. O emissor, ele envia a mensagem ao receptor. Ele também pode ser chamado de locutor ou falante. Receptor é aquele que recebe a mensagem, é o destinatário. Ele também pode ser chamado de interlocutor ou ouvinte. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. No ato de comunicação, tanto o emissor quanto o receptor, eles podem trocar as suas funções, enviando ou recebendo mensagens. A mensagem, ela é a informação que o emissor deseja enviar ao receptor. Pode ser verbal ou não verbal, pode ser escrita ou falada. O código é o conjunto de sinais organizados e escolhidos pelo emissor para transmitir a mensagem. Por exemplo, pode ser na língua portuguesa, língua espanhola, língua gestual, cores, sons. Se o emissor e o receptor não tiverem o mesmo código, não ocorrerá a comunicação. Por exemplo, eu falo português, mas eu vou me comunicar com uma pessoa que fala alemão, que fala árabe, não haverá aquela troca de mensagem. Eu não vou entender o que ele vai me falar, o que ele está me falando, e ele não vai entender o que eu estou falando. O canal é o contato entre o emissor e o receptor. É o elemento através do qual a mensagem se propaga. Pode ser e-mail, celular, rádio, televisão, jornal. Se houver uma interrupção durante uma ligação telefônica, por exemplo, a mensagem ela não vai chegar ao seu destinatário. Eu estou ao celular, estou conversando, estou resolvendo um assunto com uma determinada pessoa. Aquela ligação telefônica foi interrompida, a mensagem ela não vai chegar ao meu destinatário, à pessoa que eu quero que escute, que entenda aquela mensagem. Contexto é o elemento a qual a mensagem se reporta. Ou seja, é aquilo de que o emissor está falando. É o contexto exterior à mensagem. É o ambiente, por exemplo, o espaço, o tempo. Pode ser chamado também de referente. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje foi um pouquinho curto. Espero que dê assim para entender o que sou um pouquinho assim da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Peço desculpas se deixei alguma coisa a desejar, mas no início tudo é difícil. Eu ainda estou iniciando e a minha intenção é apenas melhorar e ajudar. É buscar trazer assim informações ao máximo para que eu possa ajudar outras pessoas. Se eu conseguir ajudar apenas uma pessoa, se eu receber um comentário, nossa, você me ajudou, eu precisava entender determinado assunto e determinada prova que eu fui fazer, e você me ajudou com o seu vídeo, eu já vou estar muito, muito, muito feliz. A minha intenção aqui é apenas ajudar. Então, assim, como no começo tudo é muito difícil, assim, você fica um pouco com vergonha, às vezes não sai tão bem, mas ao longo do tempo você vai melhorando, é como cozinhar. No começo tudo é muito difícil, não sai nada muito bem, mas aquilo que você faz diariamente você vai aprimorando. Eu espero aprimorar cada dia mais, trazer muito mais conteúdo. Vai ter muito conteúdo por aí de língua portuguesa, literatura, técnicas de redação, história geral, história do Brasil, língua inglesa. Minha intenção aqui é apenas
ajudar. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Se gostou, deixa seu like, escreva um comentário, escreva aí um vídeo aí que vocês queiram, um determinado assunto que vocês queiram que eu traga, explicando. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que eu estou preparando. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.